Ressurreição. Capítulo 14. Capítulo do acaso. Félix chegou à casa cheio de cólera e desespero. Entrou impetuoso na sala, como se precisasse de vingar em alguma coisa a suposta injúria, lançou mão do primeiro vaso que se lhe deparou e deitou-o ao chão. O vaso fez-se em estilhas. Que é isso? Disse uma voz estranha. Félix estacou espantado, olhou para o vão de uma janela, donde viera a voz, e deu com a figura de Moreirinha, comodamente sentado, com um livro de gravuras aberto sobre os joelhos. Sou eu, disse o visitante levantando-se e indo apertar a mão ao dono da casa. Admira-se de me ver aqui? Tomei a liberdade de o esperar, a despeito das observações que me fez o seu criado. Félix não pôde encobrir o desprazer que lhe causava a visita. Moreirinha leu-lhe isso claramente nos olhos, e continuou. Talvez não lhe seja agradável a minha presença, sobretudo porque me parece ter alguma coisa que o molesta nesta ocasião, mas não podia ser de outro modo. Félix levantou os ombros. E maior será ainda o seu desgosto, continuou Moreirinha. Quando souber que não lhe peço asilo só por 1 hora, mas até amanhã. Dizendo isto, estendeu-lhe a mão. Félix estendeu-lhe a sua, e friamente lhe disse que podia ficar o tempo que quisesse. Quando o coração padece não há maior importuno que um conversador indiferente e frívolo. Esta circunstância veio ainda azedar mais o espírito de Félix. A solidão lhe daria talvez um bálsamo salutar, se o havia para ele. O acaso deparou-lhe entretanto, uma testemunha diante de quem lhe era forçoso aparentar a serenidade que não tinha. O hóspede compreendeu a situação, e francamente lhe disse que o não queria perturbar, viera como asilado, não como visita, não tinha direito às atenções do dono da casa. Félix respondeu o melhor que pôde a esta cortesia, que aliás o obrigava ainda mais. Não havendo meio de escapar, procurou ao menos ser igualmente cortês. Demais, Moreirinha não era tão importuno como pareceria, porque falava sempre, e não tinha o cestro dessa outra casta de importunos que interrompem a cada passo os discursos com perguntas, de boca e de gesto. Não se demorou o hóspede em dizer a causa que o trouxera ali era Cecília. Apesar da situação em que se achava, Félix não pôde deixar de lhe prestar atenção. Cecília? Perguntou ele. É verdade, e é o meu mau anjo. Lembra-se dos elogios que lhe fiz dela? Eram sinceros, e eram também justos naquele tempo. Até então não havia encontrado docilidade igual. Não sou piegas, sabe, mas gosto de um episódio assim. Não sei que lhe fizeram a boa rapariga, que de todo mudou e veio a ser um verdadeiro diabo. Aquelas cadeias tão leves que nos prendiam um ao outro, e que eu chamava cadeias de rosas, tornaram-se de ferro pesado. Quero fugir-lhe, não posso, tenho tentado tudo para escapar-lhe, mas em vão. Escondo-me em casa, na casa dos amigos, nos hotéis, onde quer que esteja lá irá buscar-me, e então Deus sabe o que sofro. Hoje lembrou-me vir passar aqui o resto do dia e a noite com o senhor, estou certo de que não dará comigo. Félix ouvirá atentamente a exposição do Moreirinha, não sem achar alguma relação entre o estado dele e o seu. Moreirinha referiu então muitos episódios do que ele chamava sua escravidão. E não conhece nenhum meio de lhe escapar por uma vez? Nenhum, ainda quando eu pudesse sair da corte, estou certo de que ela iria buscar-me a bordo do navio ou à portinhola do carro que me levasse. Tão notável mudança no caráter de Cecília não deixou de chamar a atenção de Félix. Compreendeu facilmente que era obra do próprio amante. A rola fizera-se gavião, pela única razão de que Moreirinha lhe dera ensejo de conhecer a própria força. De abatimento em abatimento chegará Moreirinha à miserável posição atual. Não era ele homem de salutares reações nem de resignações filosóficas, e era, sim, homem de fugir e adiar, caráter feito de inércia e medo, maravilhosamente disposto para os desesperos inúteis e as capitulações vergonhosas. Mas, por que não sai da corte algum tempo?
Disse Félix após alguns minutos. Sempre há de haver meio de fugir. Moreirinha refletiu um instante. Por duas razões, disse ele, e a primeira é que, apesar de tudo, não deixo de gostar dela, e se pudesse escapar-lhe durante 30 dias, ia no 31º procurá-la. A segunda razão, interrompeu Félix a quem parecia incomodar essa ingênua confissão. A segunda razão, respondeu Moreirinha com hesitação, é que, e não posso. Félix desceu os olhos no vestuário do rapaz, e viu nele o comentário das palavras que acabava de ouvir. Elegância ainda havia, mas já pobre e rafada, os botins tinham sinais de longo serviço, o paletó aliás bem lançado, era de fazenda visivelmente inferior. Trazia luvas Coravana, mas ao olhar curioso de Félix não escapou a circunstância de que as pontas dos dedos já estavam assinaladas por uma leve pasta de cor preta, vestígio de aturado uso. Não era preciso grande perspicácia para compreender que aquilo tudo era obra de Cecília. Nem ficaria longe da verossimilhança quem afiançasse que Moreirinha estava eternamente condenado ao capricho daquela mulher. Não tinha decerto o rapaz com que lhe satisfazer todas as vaidades e necessidades, ela incumbia-se de abrir outras verbas no orçamento da receita, mediante um bem combinado sistema de impostos. Félix compreendeu tudo isso de relance, e procurou trazer ao espírito de Moreirinha ideias mais alegres, menos ainda por ele que por si. Não foi coisa difícil. Ao espírito de Moreirinha repugnavam as preocupações graves. Aproveitou o ensejo que o médico lhe ofereceu e entrou a falar das coisas correntes do dia. Dos 1000 episódios da vida de certa classe, não havia gazeta melhor informada que o amante de Cecília. Os novos amores de uma, os arrufos de outra, o dito chistoso desta, a aventura daquela, tudo ele sabia em primeira mão. Não lhe perguntassem por estreias literárias nem crises políticas, mas a mobília com que fulano presenteara a certa dama, a cela equívoca em que Cicrano chegará a beber champanhe por uma botina, esse era domínio seu, desde que os amores de Cecília de todo separaram da sociedade. Isto não recreava nem interessava, mas enchia o tempo, e desde que estava obrigado a sofrer o hóspede, era melhor sofrê-lo assim. Era impossível, entretanto, não volver o espírito à sua própria situação. De quando em quando o médico esquecia o narrador, e o seu pensamento ia esvoaçar em derredor da viúva. Foi numa dessas ocasiões que lhe chegou uma carta dela. Félix abriu-a sofregamente e leu-a 2 vezes. Era longa, recapitulava a história daqueles últimos meses, e concluía fazendo um apelo à razão do médico. Adivinhava-se que a moça escrevera com lágrimas, mas já não havia o tom súplice com que em análogas ocasiões lhe pedia a reconciliação. O tempo alguma obra havia já feito no espírito de Félix, a carta veio consumá-la. Félix não estava ainda certo da inocência da viúva, mas já estava certíssimo da brutalidade da sua explosão, e este reconhecimento era uma dor nova, quase tão profunda como a outra. Seu primeiro impulso foi ir ter com Lívia, desistiu dele e preferiu escrever-lhe uma carta. 3 vezes a começou sem lograr chegar ao fim. Vacilava entre ser afetuoso ou severo, num caso lembrava-lhe a perfídia possível, noutro, a provável inocência, temia ser injusto ou ridículo. Como todos os caracteres indecisos, não achou mais recurso que uma inútil desesperação. Anoitecera, Moreirinha estava mais alegre que nunca, e pagava a hospitalidade do médico com as suas galhofas costumadas. Não contava com Cecília, mas adivinhou que era ela quando ouviu parar um carro à porta. Estou perdido, disse ele desatando um longo suspiro. Era ela. Cansada de esperar que lhe levassem resposta do recado que dera, Cecília desceu do carro e entrou em casa. Ao chegar à porta relanceou os olhos pela sala, onde não viu desde logo o amante. Moreirinha metera-se no vão de uma janela. Félix olhou severamente para Cecília, como quem lhe estranhava a liberdade que tomara. Mas onde iam já as flores de antanho? A dócil rapariga de outro tempo tornará-se mulher desgarrada e solta. Caminhou afountamente para o médico e estendendo-lhe a mão.
Como estás, mon vieux? Disse com um risinho de mofa. Nessa ocasião descobriu o amante, que parecia entretido em contar as estrelas. Foi a ele, e soltava já as primeiras palavras de uma veemente apóstrofe, quando Félix julgou prudente intervir a tempo de evitar um escândalo, reconciliou-os como pôde, e secamente os despediu. Lívia estava à janela desconsolada e triste, enquanto Raquel, não menos triste que ela, executava no piano uma melodia adequada à situação de ambas. Não viera a resposta do médico, a viúva sentia desvanecer-se-lhe a esperança de tantos meses, e com ela o futuro que tão perto se lhe afigurava. Estas eram as suas melancólicas reflexões, quando viu parar à porta de Félix um carro, descer uma mulher, entrar, sair depois com um homem e partirem ambos. O golpe foi terrível e mais profundo que nunca. A viúva não temia de certo uma rival triunfante, mas via e sentia o desprezo do homem por quem tantas lágrimas chorara. Naquele dia, se o médico lhe aparecesse então, ela reconheceria o seu engano, e a alegria de se sentir estimada, lhe daria forças contra a dor de se ver ofendida. Félix não veio. Lívia mal pôde resistir à humilhação. Uma lágrima, a última que lhe restava, foi a única expressão do seu imenso desespero.